Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia. Aquele programa que você vai lá no meu Instagram, manda a sua pergunta e ela pode virar vídeo. O que você acha da técnica EFT? Sou sua aluna. Para quem não sabe, EFT é uma sigla em inglês que significa Emotion Freedom Technique, que seriam técnicas de liberação emocional. Em geral, a explicação por trás do uso dessa técnica é bem mística e esotérica, sabe? É uma explicação que vai envolver um rebalanceamento energético por meio de toques. Então a pessoa está tendo algum problema, algum tipo de ansiedade ou até mesmo dor, e ela faz vários toques, não sei direito quais pontos que são, mas ela faz vários toques no rosto e no corpo. E a justificativa que costuma ser dada é a seguinte: quando você toca, você está tocando certos pontos que seriam pontos especiais de energia, e ao tocar várias vezes você estaria liberando essas energias ruins. Bom, então se você me perguntar se existem evidências científicas de que esses toques do EFT realmente atingem pontos relevantes para a emoção e que vão liberar a emoção, resposta é não, a gente não tem evidência disso. Mas vamos lá, né? No momento que a pessoa está com uma crise de ansiedade e ela começa a fazer essas técnicas que envolvem esses toques, no mínimo, ela está deixando de pensar no problema e está voltando para aqui agora. No mínimo isso, ou seja, de alguma forma vai melhorar. Porque o simples fato de eu não estar realmente ruminando aquele pensamento que está me trazendo dor e ansiedade, já vai ajudar. Além disso, é comum as pessoas associarem esses toques com algumas afirmações positivas. Essas afirmações positivas podem dar para a pessoa algum tipo de sugestão devido ao contexto que aquilo está sendo executado. Então, se a pessoa acredita muito que vai ter uma liberação emocional, faz as autoafirmações positivas durante o toque, pode ser benéfico sim. Inclusive, eu sou muito contra quando o profissional de terapia, geralmente psicólogo, começa a julgar aquilo que o cliente faz. O cliente tem dor, por exemplo. Aí ele conta, eu tô fazendo EFT e tô sentindo melhora. Olha só, se o cliente está sentindo melhora da dor crônica usando um artifício como esse, beleza, quem sou eu para ficar julgando esse tipo de coisa? O que ele quer é alívio da dor. Só isso. Agora, se você me pergunta se tem embasamento científico por trás da teoria que eles dão de balanceamento energético ou liberação energética ou algo do tipo, é claro que não tem evidência nenhuma. Você consegue explicar como que funciona a hipnose, às vezes não proposital, dentro das religiões? Interessante ele colocar, de forma não proposital. Porque a gente já sabe, tem algumas igrejas por aí, geralmente neopentecostais, que vão fazer várias rotinas de hipnose de palco para poder falar que tem algo de espiritual por trás da prática. Então, fazem mãos coladas, faz até mesmo rotina de perder a voz, coisa que a gente vê na hipnose de palco. Fenômenos que são reais, mas que tem só a ver com sugestão. Não tem nada de espiritual. Mas ele falando de outra coisa, falando da hipnose surgindo de forma espontânea. Tem vários elementos que podem favorecer isso. O primeiro elemento é hiperestimulação sensorial. Não sei se você já viu, às vezes algumas pessoas caindo no espírito. Tem pessoas que tem um toque lá, do pastor ou do padre, a pessoa cai supostamente no espírito. O que acontece é que essa pessoa está tendo muita estimulação sensorial, está disparando muito o chamado sistema nervoso simpático. E aí tem toda aquela carga emocional, a pessoa está se entregando totalmente para aquele momento. Aí no momento em que tem esse toque na testa ou até mesmo alguma música um pouco mais intensa, essa estimulação sensorial pode ser tão intensa que a pessoa pode ter um leve desmaio. E não acontece só dentro da igreja, não. Isso acontece em show de rock também. Inclusive, quando a gente tem essas pessoas que são apaixonadas demais pelo ídolo que está cantando, algumas dessas pessoas vão desmaiar. E vão desmaiar pelo mesmo motivo: hiperestimulação sensorial. Esse é o primeiro motivo pelo qual a gente vai ver algum tipo de hipnose acontecendo. A pessoa vai e desliga, ela cai mesmo, não tá fingindo. Até tem algumas pessoas que vão cair na sequência simplesmente para poder acompanhar o coleguinha e se sentir abençoado também. Mas muitos vão cair de forma espontânea, inclusive vão ter às vezes até amnésia. Ele vai voltar, aconteceu, sair de mim aqui é por conta desse desmaio. E esse desmaio frequentemente nem tem sugestão. É igual a pessoa que vai desmaiar durante um assalto. Agora, outro elemento que vai configurar a hipnose surgindo de forma espontânea dentro de cultos religiosos, ou seja, não é o pastor que está querendo realmente de forma deliberada que aquilo aconteça, é devido à conformidade.
a chamada conformidade pública. Você tem um contexto em que as pessoas estão seguindo ordens o tempo todo. Levanta, assenta, agora vai cantar a música. Ou seja, o fiel está respondendo a várias sugestões de forma deliberada. Ou seja, ele quer fazer aquilo, não tem manipulação nenhuma, e ele começa a fazer várias atitudes. E as atitudes são feitas de forma cada vez mais rápida e automatizada. E quando a pessoa está num contexto em que existe essa conformidade pública, ou seja, é ela obedecendo instruções, obedecendo sugestões, a chance dessas sugestões se transformarem em sugestões hipnóticas é muito grande. Tem um fenômeno na psicologia social que o pessoal de venda que conhece muito bem, que é o chamado pé na porta. O que é isso? O vendedor, ele bate a porta, aí a pessoa abre, e aí assim que a pessoa abre, ele coloca o pé na porta para não fechar a porta. E esse pé na porta acaba favorecendo que ele venda alguma coisa depois. Então no momento que a pessoa está lá, obedecendo, agitando a mão, levantando, sentando, dando dinheiro, fazendo aquilo de forma cada vez mais automatizada, quando começam a surgir sugestões, como por exemplo, agora você vai lembrar de um problema que você teve, talvez você tenha aí algum problema, alguma amarração. Inclusive tem uma técnica de hipnose que muitos vão usar de forma intuitiva, que a gente vai chamar de semear. O que é o semear? Depois o líder religioso está lá na frente, dando aquele tanto de sugestão, a pessoa está respondendo, mostrando toda essa conformidade pública, que é a sua capacidade de responder a instruções e sugestões sem questionar. O cara que está lá na frente, o líder espiritual, começa a fazer o chamado semear. Esse semear é o seguinte, ele vai julgando um tanto de sugestão e vai ver qual que pega. Ele fala algo do tipo assim: talvez você que está aqui hoje está sentindo a dor daquela pessoa que você perdeu recentemente. Talvez não seja uma pessoa, seja um emprego, ou a sua mulher que te abandonou. Vai semeando. Alguma dessas sementes vai brotar em alguém. E no momento que brota, a pessoa que já estava acompanhando o culto, seguindo aquelas sugestões todas, ela vai ter uma tendência de reagir conforme aquilo que está sendo dito. Então, muitas vezes, o pastor está fazendo isso até de forma intuitiva, porque ele já viu outros pastores fazendo isso. Mas ele vai lá semeando, a pessoa já obedeceu, ela já está obedecendo um monte de instruções, aí essas sementes vão começar a brotar. E brotou a primeira, aí você percebe que tem uma amarração na sua vida. Cara, para isso se transformar num exorcismo não custa. E eu te falo, muitos dos exorcismos que a gente vê aí nessas igrejas neopentecostais, que acontece até com hora marcada, fica imaginando, né? O capeta tá lá. Poxa vida, já são 10h30 da noite, tem que ir lá no culto para poder incorporar na dona Zuleika. É mais ou menos assim, né? Aí ele vai lá, né? Vai lá incorporar. Por que surge de forma espontânea? Porque a pessoa, né? Claro que não é o capeta, né? O capeta não vai ter hora marcada. A pessoa tá lá suscetível por ter seguido tantas instruções, tanto semear, aí as instruções envolvendo o capeta vão acabar acontecendo, certo? E tudo isso pode acontecer de forma espontânea. E ainda falando de hipnose de forma espontânea, ela pode acontecer de forma positiva também, de forma espontânea. Quando a pessoa está lá, naquele contexto de conformidade, reagindo a todas as sugestões, e o pastor dá uma sugestão terapêutica, ela pode funcionar também. E aí você sente a luz de Jesus, alguma coisa assim do tipo, a pessoa vai sentir a transformação também. E pode ter uma transformação realmente especial que vai transformar aquele dia no dia mais importante da vida dela. Então, em geral, na igreja o que a gente vai ter ou é hiperestimulação sensorial, que é aquele tanto de estímulo e o pessoal começa a cair no chão. Ou você vai ter um ambiente de conformidade, que tem uma autoridade, inclusive essas autoridades frequentemente estão usando roupas diferentes, estão num local diferente, estão geralmente num altar que poucas pessoas podem pisar, um local muito especial, muitas vezes estão acima das outras pessoas. Tem até um palcozinho, né, que fica acima das outras pessoas, o que vai dar muito mais autoridade para o líder religioso, e aí esse líder dá aquele tanto de sugestão. Começa com sugestões mais simples que envolvem sentar, levantar, cantar, balançar a mão, até sugestões que vão ser sugestões mais complexas devido ao semear. Aí vai semear. Tem milhares de pessoas, às vezes, num culto desse. Aí as sugestões que brotarem já vão ser suficientes, né? Para impressionar todo mundo que tem ao redor. E isso pode acontecer, inclusive, com sugestões terapêuticas. Minha faculdade de farmácia tem uma cadeira sobre homeopatia. É certo isso? O que muita gente não sabe, né, é que aquele farmacêutico
que vai fazer o trabalho, o remédio homeopático, ele tem um trabalho técnico altamente qualificado. Não é fácil, não. E eu vou te falar, eu não acho errado a farmácia ter uma cadeira de homeopatia. Porque no momento em que a homeopatia é vendida pelos médicos, poxa vida, alguém vai ter que produzir isso. E eu vou dizer mais, mesmo que na medicina não fosse permitido o remédio homeopático, as pessoas têm o direito de comprar o remédio homeopático e as pessoas que querem vender têm o direito de vender. Eu só acho que deveria estar bem claro no rótulo, inclusive em alguns países isso já começou a ser feito, deve estar bem claro no rótulo que aquilo é placebo, certo? Agora, se você pensa tecnicamente falando, não é charlatanice você aprender a fazer na farmácia remédio homeopático. O problema é o Conselho de Medicina aqui no Brasil permitir uma especialização para médicos em homeopatia. Perceba que é bem diferente, porque o papel do farmacêutico é saber fazer um remédio. Cara, saber fazer um remédio não é charlatanice, não. Ele vai seguir aquelas instruções direitinho lá, vai misturar, sei lá, quantos milhares de litros de água no negócio. Inclusive, é bem técnico o negócio. O problema é isso ser considerado uma especialização médica. Aí você repara que, na verdade, alguma prática ser ou não abalizada por conselhos de trabalho, conselho da medicina, odontologia, fisioterapia, enfim, não importa. Observa que, no final das contas, a gente percebe que as especializações que vão ser reconhecidas por vários conselhos da área da saúde vão ser reconhecidas muito mais por questões políticas do que questões técnicas. Então não acho errado ter cadeira de homeopatia na farmácia, não. Agora, ser uma especialidade médica é absurdo mesmo. Experiência de quase morte é um delírio criado pela mente ou uma experiência real? A gente até tem alguns vídeos aqui no canal sobre experiência de quase morte. Se eu te falasse com certeza absoluta que experiência de quase morte e seus relatos são, na verdade, uma criação da mente, um delírio, eu estaria mentindo. Ninguém é capaz de responder com certeza absoluta que os relatos de experiência de quase morte são apenas criações da mente. O que a gente sabe é que muitas daquelas sensações que são relatadas nas experiências de quase morte já foram relatadas em outro contexto. Ou seja, a explicação mais simples que a gente tem para o fenômeno envolvendo experiência de quase morte é que sim, são sensações criadas pelo cérebro e que não tem nada a ver com morrer e voltar. Agora é importante a gente ressaltar isso. Eu não quero ter aquela arrogância, né, de com certeza esses relatos só tem a ver com o cérebro. Porque quando eu faço isso, eu estou cometendo um erro cientificista, que é ignorar os limites da própria ciência, que são chamados limites epistemológicos. O fazer científico tem limites. E a experiência de quase morte está nesses limites aí. Então, eu acredito que são criações do cérebro mesmo. E a gente tem evidências que apontam nesse sentido. Agora, certeza absoluta não tem como saber. É possível exercitar o cérebro da mesma forma que a gente exercita um músculo? Em certa medida é a mesma coisa, sim. Toda vez que a gente aprende algo novo, a gente cria novas conexões no nosso cérebro. Inclusive, neuroplasticidade, que está muito em voga aí nos dias de hoje, tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de neurônios que disparam juntos se conectam mais fortemente, que é um resumo da chamada lei de Hebb, da neurociência e da neuroplasticidade. Então, quando você aprende coisas novas, você está treinando seu cérebro. E esse aprender algo novo pode ser um novo idioma, pode ser aprender a dirigir se você não dirige, pode ser qualquer atividade intelectual. Jogar Tetris melhora a performance da mente em algum nível? Excelente pergunta, porque tem a ver com a pergunta anterior também, né? Porque quando a gente fala de treinar o cérebro como se a gente estivesse treinando o músculo, imediatamente as pessoas pensam nesses aplicativos, jogos, Brain Test, né? Tinha até um no Nintendo DS, eu acho, que chamava Brain Age, que você conseguia descobrir, né, qual que era a idade do seu cérebro e você fazia uma série de exercícios para melhorar a idade do seu cérebro, melhorar o desempenho. Mas tem um parêntese aqui. Eu falei da importância da neuroplasticidade, da importância de aprender coisas novas e de como que isso sim pode melhorar nosso cérebro. No entanto, a gente não tem evidência de que existe uma generalização dessa aprendizagem. Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou aprendendo um novo idioma. Cara, aprender um novo idioma é uma habilidade extremamente complexa, muito complexa.
e que você vai ter benefícios reais da própria prática desse novo idioma. Quando você não sabe nadar e entra na natação, cara, é muito complexo aprender a nadar. Não que seja difícil, foi complexo em relação à quantidade de neurônio envolvido. Então é claro que você está exercitando e muito a sua aprendizagem. Agora, quando a gente pensa nesses treinamentos igual Brain Age, ou até mesmo ficar jogando Tetris, fazer cruzadinha, a gente não tem evidência de que o ganho com essas atividades é generalizável. A gente não tem evidência disso. Se você começar a jogar Tetris, aliás, eu sou excelente no Tetris, você vai ficar muito bom numa coisa que se chama Tetris. Ou seja, a aplicabilidade dos ganhos de se aprender a jogar Tetris em outras searas da sua vida não são muito grandes e a gente não tem realmente evidência de que vai melhorar nesse aspecto. Tem até alguns estudos bem iniciais envolvendo jogo de tiro, que são os chamados FPS, né? First Person Shooter. Que seria tipo aqueles jogos que começaram tipo Doom, depois teve Quake, e depois virou esses jogos mega complicados aí de hoje. Temos evidências bem iniciais de que esse tipo de jogo pode dar algum benefício que vai ser generalizável. Mas na boa, é ciência fraca. E a gente não tem evidência realmente robusta disso. E o pior é que grande parte dessas pesquisas envolvendo o aprimoramento cerebral a partir de jogos vão ter evidência fraca, metodologia fraca e vão ser bancadas pela indústria de jogos. Então é complicado, né? Mas se for para dar uma resposta simples, não temos evidência alguma que jogar Tetris ou qualquer outra coisa possa te tornar mais inteligente. Agora tem 3 perguntas aqui que eu vou colocar todas na mesma explicação. Primeira, como vencer o vício da bolacha recheada? Insta salientar aqui que essa palavra bolacha, para mim, é totalmente desconhecida. Mas imaginei que no seu país você esteja se referindo a biscoito recheado. Outra pergunta, como fazer um desmame do uso do celular? E a próxima, como funcionam os vícios? Por exemplo, roer as unhas. Vamos lá. Primeiro ponto que você precisa entender é que nossos comportamentos não acontecem do nada. Você não rói a unha do nada, você não mexe no celular de forma aleatória, você não come biscoito recheado de forma aleatória. Todo comportamento no seu dia a dia tem algum tipo de função. Inclusive, quando a gente fala de função, tem às vezes psicólogo que acha que a gente está falando de propósito. Na verdade, não é bem isso não. Quando na análise do comportamento eles falam de função do comportamento, estamos falando de estatística. Lembra no colégio ou na faculdade, quando você estudou função A, função B, função C, correlação entre as funções, proporção direta, inversamente proporcional? Essa relação entre variáveis, né, que a gente vai chamar de função, que é uma relação especial entre 2 conjuntos, que vai ter função quadrática, de primeiro grau, logaritmo, exponencial, enfim. Tem vários tipos de funções. Essas funções vão falar sobre de quanto que determinada variável vai sofrer influência de outras variáveis. Função é isso. E todo comportamento tem função, ou seja, quando você vai lá na cozinha e pega um biscoito recheado, você pode ter certeza que tem uma série de variáveis que estão aumentando a probabilidade de aquilo acontecer. Tá, mas como que eu descubro quais são essas variáveis? Como que eu diminuo o consumo do celular? Como que eu diminuo o consumo de chocolate, besteira, pizza, enfim? Aí tem algumas perguntas que você pode fazer que vão te ajudar nisso. O que acontecia antes desse comportamento? Ou seja, o que acontecia antes de você roer a unha? O que acontecia antes de você comer biscoito recheado? O que acontecia antes de você assaltar a geladeira? Um problema grave que estão atingindo os jovens hoje é pornografia. O que acontecia antes de você consumir material pornográfico? Observa que o que acontece antes vai te dar indício de quais as variáveis que estavam presentes no ambiente que aumentaram a probabilidade de aquilo acontecer. E aí, em sequência, o que acontece depois? O que você vai fazer depois desse comportamento? Às vezes, a motivação para você ter algum vício nem é o que acontece antes, é o que acontece depois. Às vezes a pessoa, por exemplo, é viciada em cigarro. Vai ter uma reunião com o chefe. Ou seja, ela fuma e depois vai lá pro chefe. Então, se você começa a se perguntar o que aconteceu antes, o que acontece depois e onde eu estou, você pode ter certeza que você vai começar a ter pistas de o que existe no seu ambiente que te faz ter esse vício. E aqui no canal tem até um vídeo em que eu ensino passo a passo para os jovens que estão viciados em pornografia, mas na verdade serve para qualquer vício. A primeira coisa que você tem que fazer é a análise funcional do comportamento. Quais variáveis estão relacionadas com esse comportamento ruim? E segundo, o que do seu ambiente
você pode alterar para diminuir a probabilidade de esse comportamento acontecer. Por exemplo, vamos supor que você come biscoito recheado toda noite. Olha só, se você estiver levemente com fome, estiver na cozinha e o chocolate estiver muito acessível e as frutas estiverem pouco acessíveis, você pode ter certeza que você vai acabar comendo chocolate. Nossos comportamentos são muito vinculados ao ambiente que a gente está inserido. Se você está num ambiente em que você costuma jogar videogame e que você costuma ler, se os dois estiverem com a mesma acessibilidade, o videogame e o livro, você vai optar por aquele que é mais fácil e dá mais prazer imediato, que é o videogame. E o mesmo vale para os vícios. Se você tem vício em comprar, o seu celular estar cadastrado na Amazon com a compra por um clique vai favorecer você de gastar naquele momento. Então, pense bastante sobre o que acontece antes. Onde que esse comportamento acontece? O que vai acontecer depois? E quais alterações que você pode fazer no seu ambiente para tornar esse comportamento um pouco menos acessível? Será que se você está viciado em pornografia, por exemplo, que você não pode criar o hábito de usar o celular ou o computador apenas na sala da sua casa, por exemplo, local público? Se você está roendo a unha pouco antes de fazer uma prova, será que você não pode fazer um exercício de respiração antes de roer essa unha? Para controlar essa ansiedade que está fazendo você roer a unha? Então, toda vez que você tem um comportamento ruim, você pode ter certeza que tem algo do seu ambiente que está favorecendo esse comportamento ruim. Fazer esse mapeamento vai ser o primeiro passo para se livrar desse comportamento de uma vez por todas. E aí, tirei sua dúvida? Se eu não tirei sua dúvida, vai lá no meu Instagram, né? Me segue no @AlbertoDeLisola, manda sua pergunta na caixinha. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, tem que virar apoiador, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se. Aí você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram e vai poder conversar não só comigo, mas com toda a nossa comunidade de apoiadores. Até a próxima.